Hoje nós queremos falar com vocês. Trouxemos uma pessoa maravilhosa, muito querida, um coração, e vamos falar de uma terapia milenar, né? Não é, Rosiane? É verdade. E vocês nem imaginam que técnica é essa. Ainda que nós já tenhamos trazido várias pessoas aqui que trabalham indiretamente com esta técnica, com esta forma de trabalho, nesse momento vocês vão ter uma surpresa agradável. Mas antes de qualquer coisa, não esqueçam. Curtam, compartilhem, sigam o canal, principalmente se inscrevam no canal. Essas técnicas, essas pessoas maravilhosas, essas fontes de informação, essa voz do cuidado precisa chegar cada vez a mais pessoas. E agora, nós vamos fazer um caminho de... Do que mesmo, Márcia? Nós trouxemos um monge. Ah, sim, um monge budista que encontrou um caminho lindo através da meditação e que vai compartilhar esse conhecimento com a gente. Não é, Milton? Muito bem-vindo, Obrigado. gratidão por Obrigado, aceitar. Márcia. Obrigado, Rosiane. É uma grande alegria estar aqui com vocês, né? E eu não quero começar corrigindo, mas ainda não sou monge. Ah, mas está no caminho. Estamos no caminho. E é uma satisfação, né, de trazer essa técnica, né, de terapia, fundamentalmente para liberar o sofrimento das pessoas de uma maneira definitiva, né, que o Buda nos trouxe. E estou aberto, assim, eu não sei o que vocês vão perguntar, mas eu estou bem interessado e curioso. Mas aqui a ideia é exatamente essa. Nós queremos que todos se sintam bem à vontade, tanto quem está aqui nesse bate-papo, quanto quem está nos assistindo. Que fique bem à vontade para poder estar num bate-papo gostoso e entender um pouquinho mais. No seu caso, meditação, é isso? Eu sei que no budismo existem algumas linhas de meditação, né? Formas de meditar, vamos assim dizer. Me corrija se a gente estiver errado. E que você fez um caminho e encontrou isso daí. Mas antes de você contar essa técnica maravilhosa e como isso pode ajudar as pessoas, conta um pouquinho de você para a gente. Como que você chegou nesse caminho, né? Como que foi a tua transformação pessoal? Porque acho que isso é bem importante para a conexão das pessoas. Então, Márcia, eu sou engenheiro de formação, né? Eu fiz eletrônica e trabalhei com telecomunicações a vida toda. E a minha preocupação, eu fiquei incomodado numa época, trabalhando no Banco do Brasil com telecomunicações, e eu me incomodei quando tudo aquilo que eu havia aprendido na engenharia era descartado a cada 3, 4 anos, né? E aí aquilo me incomodou porque eu queria encontrar alguma coisa, né? Que à medida que eu avançasse na idade, com o tempo, né, de vida, eu pudesse estar melhor, né? Mais aprofundado, né? E não era tecnologia, com certeza, né? E aí eu encontrei a meditação, o budismo, na verdade, que me trouxe uma perspectiva totalmente nova de vida, né? E aquilo me fez entender que quanto mais eu me aprofundasse no caminho, melhor eu estaria para mim mesmo, para poder até ajudar as pessoas ao redor, né? Nossa, muito legal isso. E Milton, não precisa a gente entrar para o budismo para achar um caminho assim, não é verdade? Não estou dizendo que seja uma obrigação, mas que nós podemos encontrar um caminho interior sem necessariamente ser budista, É certo? pura verdade. O próprio Buda não era budista, né? E o Buda, ele se designa como um médico, que ele localiza os teus problemas e indica, né, uma medicação e uma forma, né, de você tomar aquele medicamento. Mas ele não vai ficar vigiando se você compra o remédio, se você toma adequadamente, né? E também ele não pergunta qual a tradição religiosa que você qual o sexo, né? Qual a classe social. Ele simplesmente ensina as pessoas a localizar a causa do sofrimento e a remoção do sofrimento
E uma das técnicas é a meditação, né? Uhum. E a meditação teria quanto tempo já essa técnica no mundo? Se existe algum dado sobre isso, alguma expectativa de, olha, já se medita há tantos X anos ou milênios? No Tibete, né, que eu, eu atuo no SEB, né? Uhum. Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Que, por sinal, é lindíssimo o lugar. Ah, obrigado. Que tem uma linhagem tibetana, né? O Lama Aham. Santen é o nosso mestre, ele é físico de formação, deu aula na Federal do Rio Grande do Sul de física, ele foi cientista, ele fazia pesquisas, né, científicas na Federal e chegou a dar aula de filosofia. Então, a minha linhagem, assim, é conectada a essa visão mais cognitiva, né? Até pela minha formação. Uhum. E qual que era a pergunta? Há quanto tempo que a gente está com com esse Sim, sim. conhecimento da meditação como um caminho, né, Sim. de autoconhecimento? Então, no Tibete, essas práticas, elas remontam, assim, a 25 mil anos, em termos de registros, né? Uhum. A meditação, ela não tem tempo, né? A partir do momento que a gente entende onde é que nós estamos caminhando, para onde nós estamos caminhando, a gente vê que a meditação é uma forma para a gente retornar a um espaço aberto, livre, puro, que sempre existiu, que permeia tudo e todos, aonde todos nós temos acesso, né? Uhum. Mas a meditação budista, ela surge num ambiente, num campo, né? Uhum. Hinduísta, né? Dentro da Índia, Aham. que já se fazia meditação há muitos anos, 5 mil anos pelo menos em registros, né? Sim. Através do hinduísmo, do yoga, né? E o Buda surge dentro desse campo e utiliza das técnicas todas, né? Que vêm de 25 mil anos, pelo menos, todas as técnicas hinduístas, e depois ele vai testar uma por uma, Uhum. não encontrando a liberação do sofrimento em nenhuma delas, né? Aham. Ele tem uma qualidade muito boa, ele tem uma disciplina, ele é perseverante, e ele é muito inteligente. Então, os mestres ensinavam, ele captava, punha em prática e ultrapassava o próprio mestre. Mas não atingia a felicidade plena, aquela que não depende de causas e condições, né? E aí que, em algum momento, né, 6 anos depois dessas práticas severas, Aham. de disciplina muito forte, Rígida. rígida, ele disse, bom, não tem mais mestre que possa me ensinar técnicas de meditação. Então, está comigo, né? O Uhum. filho dele estava fazendo 6 anos. E ele tinha saído do palácio com 29 anos e o filho estava para nascer, né? Uhum. Então, deve ter passado na cabeça dele alguma coisa assim. O meu filho não me conhece. Se eu Aham. chego lá, ele vai me renegar. Aham. Então, eu preciso urgente descobrir esse caminho da felicidade, que é a minha motivação, para que ele não sofra assim como eu sofri, como príncipe. Uhum. Que ele não sofra assim como meu pai, como rei, sofreu e vem sofrendo, né? Então, é agora ou nunca. Aham. Aí que ele senta, medita, leva 7 dias e 7 noites meditando, e daí, numa lua cheia, ele se ilumina. Ele põe a mão na terra, chamando a terra por testemunha, e diz, neste exato momento, eu e a Mãe Terra nos tornamos o caminho. Nesse ponto, ele diz, bom, agora eu levanto e vou ensinar o meu filho, né? Uhum. Que o sofrimento é uma grande ilusão, que é construído por uma expectativa de um ego, de um eu, né? Quando ele estava para levantar, ele percebeu que o filho não ia entender, né? Nem o Sim. pai, nem a tia, porque a mãe dele morre, né? Com 7 dias de vida, a mãe morre e ele é cuidado pela tia, né? Minha tia não vai entender, meu amigo não vai entender. Eu vou ficar quieto, né? Eu já cheguei na felicidade. Eu não consigo falar porque as pessoas não vão entender. E aí os deuses, né, hindus, desceram e imploraram para o Buda a verbalizar o que ele tinha descoberto. Porque nós humanos, né, a gente vem sofrendo ao longo de inúmeras gerações Sim.
desde que nós ganhamos Existimos. existimos e ganhamos consciência, né? E aí tem as histórias budistas, né, Márcia? É que existem eons, eras, né, Sim. cósmicas, em que não surgem Budas. Existem eras que surgem Budas e eles não falam porque eles chegam nesse dilema, né? Uhum. Ninguém vai entender que o sofrimento que você passa é construído, é ilusório. Tem eras em que o Buda surge, fala, mas o ensinamento não perdura, né? Ele vira peça de museu. Não há uma compreensão. Não há uma compreensão e as pessoas não praticam e aquilo fica como uma peça de museu, bonito, né? Uma espécie de museu. Uhum. Evoca talvez alguma coisa de graça, de sagrado, né? Uhum. Mas aquilo não é vivo, né? Você vai nos museus, né? E você vê muita coisa assim, né? Os deuses egípcios, os deuses persas, os deuses Sim. romanos, né? Todos eles estão muito bonitos, eles parecem poderosos, né? Mas ninguém cultua, né? Aquilo não está vivo. E existem eras afortunadas, como a nossa, em que surge um Buda, ele fala, e o ensinamento dele perdura durante 2.600 anos, e é o tema que nós estamos conversando aqui, né, Rosa? E como uma pessoa pode começar esse caminho da meditação? Como é que você foi construindo esse teu método de meditar, que chama Medita Ação, né, com A grande, mas como que ela pode ser tocada para dizer, porque todo mundo fala assim, eu não tenho tempo para meditar, né? Meditar não é para Não é meditar, não é mim. para mim, isso é coisa para o Buda, né? A pessoa acha que tem que estar numa ascensão espiritual muito grande. Como é que foi isso, Milton? Ajuda a gente a desmistificar isso, por favor. Então, quando o Buda ele se ilumina, né? Uhum. Só Sim, complementando e que já entra claro, não, vai na tranquilo. pergunta. Ele diz, não vou mais falar. Mas daí, como os deuses pediram para ele Uhum. professar o Dharma, né? Para falar sobre o ensinamento, dar os ensinamentos que liberam o sofrimento, ele topou o desafio e sentou para ver como é que ele poderia falar para as pessoas de modo que elas entendessem, né? Uhum. Se ele levou 7 dias e 7 noites para se iluminar, ele precisou de 7 semanas, 49 dias, para descobrir uma linguagem com a qual ele pudesse tocar as pessoas e elas pudessem entender o que ele pretendia dizer, né? Então, 7 semanas depois, ele concebe uma pedagogia, uma didática, né? Que ele vai trazer os ensinamentos na forma das 4 nobres verdades. E nas 4 nobres verdades, não querendo ser muito, não puxando muito para o budismo, né? Sim, Mas as 4 nobres verdades, elas são muito simples, né? Muito singelas, ingênuas até. Uhum. Ele vai dizer assim, todo mundo tem a vida insatisfatória. Existe um sofrimento na sua vida. Mesmo que você não esteja sofrendo agora, se apertar direito, você vai sofrer, né? Uhum. Então, isso é unânime, né, para todo mundo. Aí ele traz a verdade que existe uma causa para que isso aconteça. Isso é muito bom, porque se eu tenho causa, eu posso localizá-la e removê-la, né? Uhum. A terceira nobre verdade diz, se você remover a causa, aí você encontra a tranquilidade, a paz, né? Uhum. E Caminho. aí, se alguém perguntar como é que eu faço para encontrar a causa e removê-la, aí surge a quarta nobre verdade, que é um caminho de 8 passos, né? Dentro desse caminho de 8 passos, tem um conjunto do primeiro passo, que é a motivação. Para eu ser feliz, eu preciso remover o meu ego, né? E para isso eu tenho que olhar para todas as pessoas, todos os seres vivos, né? Então essa é a motivação de ajudar todos os seres, né? É o primeiro passo. Sem esse passo, qualquer meditação é uma meditação, nós vamos chamar de Vazia. sansárica.
Não, muito mais perigosa que vazia. Ela é perigosa, na verdade. Porque nós vamos dar para as pessoas um controle do corpo, da fala, da energia e da mente, sem dar uma direção. E a pessoa aí, ela se afunda muito mais rápido. Interessante. Né? Hoje em dia, a gente só não se afunda, não cai no abismo, porque nós somos desordenados. Quando o corpo quer, a mente não quer. Quando o corpo e Porque a não mente consegue querem, juntar a tudo ao emoção mesmo não tempo. ajuda, né? Por E- isso que alimenta a roda de Sansara. Sim, exato. Sansara é esse mundo condicionado, né? Sim. Então, quando você ensina a meditação sem a motivação, que é o primeiro passo, a pessoa vai rápido para o abismo, né? E a pessoa tira melhor. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos, né, aprendem meditação, pretensamente budista, mas não é, né? A técnica é. Sim. As pessoas, elas... O objetivo é outro. É outro, né? Eles são empresários e detonam a natureza. Eles são políticos e aí eles convencem as pessoas. Eles são juízes e eles não entendem o que é justiça, né? Tudo porque eles têm um controle sobre corpo, emoção e mente, né? Então, se não houver a motivação adequada, é melhor a gente não ensinar meditação. Interessante. O segundo, terceiro e quarto passo dos 8, né? O Buda diz, começa evitando criar problemas, né? Com o teu corpo, com as tuas emoções, com a fala e com a tua mente, né? Não é religioso nem um mandamento, mas se você não fizer pelo menos isso, você não vai conseguir olhar a sua mente, né? E então é um começo. Aí, uma vez que a gente tenha cumprido os 4 passos, aí o Buda diz, bom, agora é bom você começar a ajudar as pessoas do jeito que você puder, né? Porque você tem que olhar as pessoas e ver onde é que elas estão, entender o sofrimento delas e poder apoiar de alguma maneira, né? Mesmo que seja com comida, com alimento, com roupa, né? Alguma coisa, né? Não é a generosidade suprema, né? Mas é uma generosidade que a gente entende e é necessária, né? E uma vez que eu andei no 5º passo, que é a generosidade, fazer o bem para todos os seres, aí se abre eu vou usar o termo que você usa, eu acho bacana também, se abre um campo onde é possível você olhar a sua própria mente, né? Aí surge a meditação. Então, a meditação não é uma prática introdutória, né? Uma prática bem avançada até. E a meditação vai ter as suas dificuldades, né? Porque nós temos tendências, nós temos hábitos. A nossa mente, ela foi adestrada, eu gosto de dizer. Sim. O budismo diz condicionada, né? Sim. Eu acho que nós fomos Adestrado. Eu Adestrados. concordo plenamente com você. Também Acho que o acho. termo é bem pertinente. E aí, para eu olhar isso, eu preciso ter cumprido os 5 passos. Daí a meditação entra como uma ferramenta de análise interna que localiza as grades da nossa prisão. O que é que impede para que eu seja feliz e ajudar as pessoas ao meu redor, né? Nas dificuldades que surgem, aí vem o 7º passo, né? O 7º passo é a perfeição da sabedoria. As dificuldades que a gente tem na localização das grades da prisão, que elas não são sólidas, né? As grades da prisão são identificadas pelos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e a mente. Essas são as nossas grades, né? Por isso que elas são difíceis de serem localizadas, né? E para localizá-la, melhor as grades para que eu possa ultrapassá-las, né? Eu preciso de uma sabedoria. Daí vem Prajnaparamita, no 7º passo. E a gente está quase chegando na iluminação, né? Só falta mais um, né? Que é o 8º. Que é o 8º Perfeito. passo, né? Não, muito lindo. E daí você vivenciou tudo isso, né? Que é maravilhoso, né? Para poder chegar nessa técnica que você aplica, né? Dessa meditação. E como que você faz isso hoje? Você faz só para você? Você ensina pessoas? Ou você conduz grupos? Como que foi esse caminho? Eu comecei a
me interessar, né? Não é interessar. Quando eu ouvi o Lama Santen falar sobre o budismo, aquilo mexeu por dentro, né? Uhum. Eu tinha 47 anos, engenheiro, estava Uhum. trabalhando nessa área de telecomunicações, numa empresa americana, né? Uhum. A maior empresa de telecomunicações do mundo, né? Uhum. Era aquilo assim que O sonho Todo mundo de queria. Todo mundo queria. e eu estava lá e estava insatisfeito, né? Teoricamente, você era um homem de sucesso, Sim. mas estava insatisfeito. Exato. E aí, quando você escuta mais ou menos essa Dalai prosa, Lama né? fala isso. Do Lama Santen comentar, eu falei, nossa, mas falou sobre mim, né? Esse cara tá falando comigo, né? Oh, como é que ele sabia? E aí as técnicas todas, elas ajudam a entender melhor, né? Aprofundar melhor isso. Eu acho que fiquei uns 3, 4 anos participando, né? Uhum. Dos encontros e na meditação, nos estudos. E logo o Bruno, né? Que é ainda o presidente do SEB, ele me convidou para conduzir práticas, né? Uhum. Basicamente era o Bruno, tinha mais uma pessoa que conduzia e a gente queria ampliar a agenda, né, do SEB. E não sei o que ele viu, né? Ele achou que eu podia e não podia. Mas nós somos assim meio ousados, né? Você acha que pode, né? E eu falei, não, deixa comigo que eu vou, né? Uhum. E aí eu comecei a conduzir grupos de meditação há mais de 21 anos, né? Sim. Ao longo desse tempo todo, né? E daí já conduzi retiros, cursos, né? Palestras. Tem uma ação bastante grande, forte, né? Pelo SEB em organizações interreligiosas, Uhum. da URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas, que é um movimento instigado pela ONU, né? Uhum. No ano 2000, mais ou menos. Então, nós temos um círculo de cooperação aqui em Curitiba. E a gente participa também da Assintec, que é uma instituição que tem há 52 anos, uma das mais antigas no mundo, aqui no Brasil, acho que é a mais antiga, que nós elaboramos textos religiosos para o ensino fundamental, né, Uhum. de todo o Paraná. Uhum. E aí também participo da COMPAS, que é o Conselho Parlamentar da Paz da Assembleia Legislativa, né? Interessante, E, vários caminhos. Várias. e dorme que horas? Eu durmo bem. Com a meditação, ele dorme muito bem. Dorme super bem. É que a meditação é assim, né? É por isso que eu faço questão do A maiúsculo, Do A né? maiúsculo, é. Porque dentro do SEB, nós seguimos um roteiro de práticas, né? Se o Buda nos oferece 8 passos, nós vamos ter 21 itens, né? 21 métodos para desenvolver a meditação. Então, dentro do 6º passo, que é a meditação, praticamente a gente vai abrir em 21 maneiras de meditar, né? Uau, E, é bastante, Né? e a base desses 21 itens é visão, meditação e ação. Uhum. Uhum. Então, se eu não tenho a visão adequada, melhor não meditar, Uhum. né? Uma vez que a gente tem a visão, então a meditação ela vai consolidar aquela visão, né? Ela vai se incorporar, né, à nossa forma de olhar o mundo, né? Então a meditação ela vai servir com essa ferramenta, como esse meio Sim. hábil. E uma vez que isso esteja mais ou menos assentado, e não precisa estar muito bem, né? Uhum. A gente se levanta e vai agir no mundo, né? Então, é visão, meditação e ação. A meditação que eu conduzo, né, para os grupos assim iniciantes, né, Uhum. ela vai do item 1, dos 21, até o item 5. Né? Então, é um conjunto de práticas de meditação que eu gosto de chamar de treinamento da mente. Porque a meditação em si, né, tal qual o Buda nos ensina,
que o zazen do budismo japonês nos traz, né? Uhum. Ele vai acontecer, ele vai ser entendido, né? A partir do 6º item desses 21. Né? Então, o que as pessoas chamam de meditação é bem provável que seja um treinamento da mente. Uhum. Porque a meditação a gente não pode ensinar, né? Sim. É. Ela tem que alcançar, né? A meditação, assim, o zazen, né? Que é o budismo japonês, ele diz assim, meditar é sentar apenas. A gente ensina a sentar e você pratica apenas. Tá? Só isso. Só isso. Básico. Se eu falar mais alguma coisa, eu já estou Já estou descrevendo interferindo onde não outra coisa, deveria. que não é meditação. Uhum. Mas para chegar nesse ponto de sentar e saber que agora eu vou praticar apenas, eu preciso de um preparo. Né? Sim. No Zen budismo, eles não têm, né? Mas eles não usam muito essa preliminar, que no budismo tibetano, através do Lama Santen, ele desdobra em métodos, uma metodologia bem didática. Para mim, né? Eu quero acreditar. Que bom. E atualmente, assim, se a pessoa né, quiser começar a meditar com vocês, ou com você, com esse trabalho, como que seria? É possível? Isso é só presencial? Hoje, com o mundo online, dá para ser online? Como é que está isso aí? Para começar a meditar, não. Começar a aprender a querer meditar. Isso. Né? Isso. Aprender a conhecer sua mente. Uhum. Para depois meditar. É isso. As práticas iniciais. Bem isso. O SEB tem 2 sedes aqui, né? Uhum. Tem uma sede em Curitiba, no Alto da 15. Pode dar o endereço? Pode, mas depois eu deixo o endereço também escrito lá para vocês, tá? É Conselheiro Carrão, 1155, no Alto da 15, né? É uma sede bonita, que a gente retornou agora, né? Sim. E lá nós temos práticas todos os dias, mais de uma prática por dia, né? Tem vários orientadores, facilitadores, né? Eu conduzo as práticas lá no Alto da 15 no primeiro domingo de cada mês, às 10 horas da manhã. Né? Então, uma vez por mês eu vou lá no primeiro domingo e a gente faz o estudo e meditação, né? E nós temos também em 4 Barras, nós temos a Aldeia Sukhavati. A Aldeia Sukhavati, nós temos um templo, um refeitório, uma horta orgânica. O Lama Santen, que é o nosso mestre, está residindo agora na aldeia. Ele é do Rio Grande do Sul, mas desde janeiro deste ano ele está morando conosco. A gente tem esse privilégio, né? Esse mérito. E lá também tem práticas diárias. Nós temos os pujas da manhã, que começam às 5h30, vão meditação até às 6. Daí, das 6 às 7, nós temos o puja, que é um ritual, né? Com preces e mantras. Então, todo dia. E à noite, às 19 horas. Né? Das 19 às 20. Todo dia. E intercalado, manhã ou tarde, práticas de meditação com ensinamento. Né? E lá eu ofereço toda semana, às sextas-feiras, das 17 horas até 18h30. Né? É um estudo híbrido, presencial e online, com um estudo de um livro, de um texto, né? E onde nós fazemos práticas de meditação, mas eu sempre digo, eu privilegio nos encontros muito mais a visão do que a própria meditação. Né? Porque a meditação, uma vez que você entenda o que fazer, você pode fazer sozinho em casa, né? Sim. E a visão é melhor a gente trabalhar em conjunto, em grupo, né? Onde as pessoas conseguem trocar experiências, trazer dúvidas ou pedir informações adicionais, né? Então, a gente trabalha muito mais a visão e a meditação, ela se torna, dentro das práticas que eu conduzo, mais como um tutorial. Faz assim, 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 assim. Agora, boa sorte. Semana que vem... Agora é com você. Semana que vem, volte aqui para trazer
o que aconteceu, né? Sim, como que foi? E você poderia compartilhar com a gente um pouco dessa experiência, dessas visões? O que as pessoas compartilham nessas visões? O que vem nesse compartilhar? Como elas se sentem, O né? o que elas sentem? Ali, O ó, que na seria prática isso, mesmo, né? como é? Sem dizer a quem, mas contando um pouco para a gente o que seria isso? Porque as pessoas que estão nos assistindo, elas precisam exatamente desse olhar, né? Mas como acontece mesmo, para que elas possam sentir se é esse o caminho delas ou não, né? E até, como já falamos no início, para desmistificar a ideia de que a meditação é X, ou Sim, é aprendida. é bem isso. Ah, o budismo ele não vai focar aspectos assim pessoais, íntimos, né? Uhum. Mas a forma como o Buda nos traz o ensinamento toca a todos, né? Por exemplo, todos nós temos alguma insatisfação na vida, né? Uhum. E todos nós tentamos resolver essa insatisfação procurando uma solução, né? Sim. E quanto mais a gente se mexe, a gente às vezes conquista os resultados, às vezes não. Se eu não consigo atingir o objetivo, eu sofro. Se eu consigo atingir o objetivo, a questão é um pouquinho mais delicada, porque aquilo me satisfaz por um tempo muito Sim. pequeno. E logo em seguida volta a insatisfação e eu jogo mais uma meta ali para frente. Então, quando a gente comenta dessa forma, eu não preciso olhar para ninguém. Eu sei que todo mundo passou por isso. Uhum. Né? E aquilo ele vai reverberar dentro de cada um que está ouvindo, né? De uma maneira muito particular. Né? Parece, e é verdade, o Buda está falando para cada um no mundo dele. Daquela né? pessoa, Daquela né? pessoa, né? Mas, claro, existem questões, né, pessoais, né? Mas aí a gente evita de tratar em grupo, né? Porque, primeiro que desvirtua um pouquinho, né? A gente interrompe um pouco o ritmo dos ensinamentos e, às vezes, a gente dá solidez a um ponto que a pessoa ela está insistindo em acreditar que aquilo é real, né? E a gente perde muito tempo porque as outras pessoas já entenderam, né? Sim. Então, é possível, sim, fazer... Não é uma terapia, né? Sim. Mas é possível fazer um atendimento, uma conversa pessoal, Individual. né? Mas nos grupos a gente evita. Não, eu acho, Fica isso eu mais acho no muito legal, conhecimento. porque às vezes, né, é bem isso que você falou. Às vezes a pessoa ela acaba se desestimulando, né, porque ela quer ir para frente e fica mais atrasada porque alguém quer um ponto pessoal, né? Quer resolver aquilo ali E às naquele vezes- momento, E né? às vezes algo muito, Muito. muito, muito particular, né? Não, todo o problema é bem-vindo. Aham. Sim. Mas a solução do problema que a pessoa pretende, né, não vai acontecer. Sim. Né? Não ali no grupo e nem mesmo com uma conversa longa, Sim. né? A solução está no apenas. Está no Né? apenas. Tá no apenas. Eu gostei disso daí. Eu gostei. Fantástico. Esse é para levar para a vida. Esse é para levar para a vida. Apenas. E eu imagino que devam ir pessoas de várias religiões, você já disse, né? Que vão pessoas de várias religiões, mas também pessoas... Qual que é o público maior que procura a meditação? Homens, mulheres. Mais mulheres, né? Eu acho que nós vamos ser dominados pelas mulheres. Já somos. Vamos ser mais dominados, com certeza. Mas mais mulheres e... Nós temos, assim, um misto, né? De jovens até Isso 30 que eu ia... anos. E aí um outro tanto, uma outra metade, assim, de mais idosos como eu, assim, né? Que não aparenta idade. É verdade. Idosos que Deve não ser a aparentam meditação. Com certeza, né? Então, Imagina. mas é bem aberto, bem eclético, assim. E tem idade para começar? Por exemplo, assim, em criança, Criança adolescente? pode, Eu sei que adolescente. as crianças e adolescentes não estão querendo, né, muitas vezes, acessar esse caminho, né? A maioria que é um caminho mais digital. Mas tem idade que impeça ou que possa ser a hora ideal que se comece nessa idade?
O Dalai Lama, ele comenta que se todas as crianças aprendessem a meditar a partir dos 8 anos, em uma geração o mundo encontraria a paz. Olha, que Olha, perfeito. lindo isso. Eu não tenho dúvida. Não, tenho dúvida. concordo Também? plenamente. Em gênero, número e grau. Nós temos uma experiência pequena, né, Uhum. lá no SEB Sukhavati. O município de Quatro Barras tem 6 escolas públicas, né, de fundamental. Uhum. Para mim era primário, né? Não. Entrega a idade. É que nós somos jovens há mais tempo, é por isso que nós falamos primário. Primário. E dessas 6, 3 já têm aulas de meditação. Olha que Olha, lindo. que legal. Então, são professores, os funcionários e mais as crianças, eles têm uma prática, né, de meditação por semana. E o resultado já está há 2 anos e pouco. Era E o essa a minha resultado pergunta. É impressionante. Eu assim, tenho impressionante, certeza. impressionante. E isso é uma coisa, né, tão maravilhosa, né, se pudesse abrir a mente das pessoas para olhar, porque o que o professor sofre na sala de aula hoje, né, em todos os níveis, né, no primário, no fundamental, né, em todos os níveis que até na De escolaridade. faculdade, né, Uhum. há um sofrimento muito grande, né, do professor, um desafio de lidar com aquelas mentes, com aquelas pessoas, né? E se a gente pudesse implementar um trabalho desse, você teria os próprios alunos mais satisfeitos, né? O rendimento Né? escolar. O rendimento O escolar. relacionamento. Imagine o Não, o ambiente. ambiente. Que relacionamento, sim. Porque hoje é um ambiente muito de guerra, né? Tóxico. Tóxico. Tóxico, sofrido. O aluno não quer estar ali. O professor também não está querendo mais, porque não que ele seja incapaz, é porque é muito pesado para ele, né? Saiu da mão deles a condição de ensino, né? O ensino cognitivo em si, ele está tendo que ensinar a parte cognitiva, né? Acadêmica, ele está tendo que ensinar educação, ele está tendo que ensinar valores, trabalhar com as emoções que e ele tudo. ainda os enfrentamentos relacionados ao que hoje nós estamos vendo, né, nas salas de aula, o número de laudos, né, com algumas crianças realmente com alguns transtornos, outras apenas laudadas, né? E tantas questões que estão acontecendo ali em sala de aula que estão sendo um desafio gigantesco. E, óbvio, nós estamos lidando com crianças que cada uma é uma, né? Então, esse processo, esse momento de meditação deve ser realmente algo que vai trazer, que está trazendo nessas escolas e que poderia trazer muito mais se fosse feito mais efetivo em todos os lugares, né? Eu acredito sim. Você vê que as crianças, elas são surpreendentes, né? Porque é muito fácil, porque elas só não querem fazer meditação porque não conhecem, né? E uma vez que elas entendam o que elas estão fazendo, que aquilo não é uma obrigação, né? E sim é um autoconhecimento que vai servir para a vida dela, né? Sim. Não só para a escola, mas assim como para relacionamento com a família, com os amigos, né? E com os profissional, vai se professores. tornar um profissional melhor, né? E aí elas aderem, né, a essa De uma nova forma- forma de ver a vida e incorporam naturalmente na relação entre eles e, em alguns casos, eles levam para casa. Isso, né? isso que eu fiquei imaginando. Tem um documentário, não lembro agora o nome desse documentário, é um documentário, não é do Brasil, mas que ele mostra uma experiência de uso da meditação na escola e na redução da violência no entorno. Não foi só uma redução. A sala era difícil, desafiadora em termos de violência, o bairro era assim, e a influência do entorno. Então, há nesse documentário, inclusive, a fala do pai de um dos alunos ali, falando sobre a questão da violência, que ele foi sendo cobrado pelo filho em casa, né? Porque o filho passou a falar num outro tom. Ele começa contando que o filho mudou o tom de fala e que isso tudo foi... E que ele se viu obrigado a tentar entender o que era aquilo e o entorno todo foi modificado. Aproveitando esse momento, Fantástico. né, fantástico, toda vez a gente faz uma experiência olfativa com as sinergias quânticas. Então, assim, a gente pergunta sempre, no seu coração, o
que você sinta, intua uma das caixas primeiro, a caixa de 1 até a 4. Qual que você gostaria de abrir? A 2. Porque não é a caixa de Pandora, tá? Essa é bem ao contrário da caixa de Pandora. Eu sabia que você ia pedir essa. De 1 a 4, o que você intui? 3. Então, 3 é a lua crescente. É a sinergia da lua crescente. Então, as sinergias sempre trazem para a gente, né, condição de acessar de forma mais amorosa, né? O nosso ajuda no apenas. Ele sente no coração, né? Sente no Sente. coração. E é muito interessante, Milton, que as sinergias, elas, cada pessoa que vem aqui ou com outras pessoas em outros lugares, cada uma sente a sinergia de uma forma diferente, né? Exatamente dentro desse mesmo viés que você estava colocando. É pessoal, é subjetivo. A meditação, o caminho eu posso dar o caminho para a pessoa, né? Eu posso ensinar para ela que ela pega a sinergia, que ela aperta aqui, que ela vai cheirar, né? Ela vai sentir aqui, mas tudo que vai acontecer é dentro dela, igualzinho na meditação. Fato, não é? Ela é muito amorosa mesmo. Só deixa eu complementar a questão Claro. da meditação Por para as favor. crianças, né? Nós estamos, não vou dizer nem fazendo um projeto, mas nós temos uma ideia de um projeto de colocar yoga e meditação nas escolas de todo o Paraná. Uau, Perfeito. que maravilha. Então, Nossa. estamos articulando aí esses movimentos, né, da URI, da Sintec e da Compass, para ver se a gente consegue criar uma massa crítica que coloque um pouco de energia para sair um projeto de lei que seja aprovado, né? E depois para espalhar isso, como você falou, né, Rô? Sim, eu considero que nós estamos num momento ímpar da humanidade, né? Nós estamos, primeiro, para mim, um momento em que nós estamos fazendo um retorno, né? Porque toda essa parte dessa ligação com a natureza, da percepção, de tudo isso, é preciso que nós voltemos a isso. Aquilo que era originário da humanidade, né? Isso já é uma questão. E o outro viés, a outra questão, é que nós estamos num momento em que é necessário que haja uma alteração. Do jeito que nós estamos num ponto de ebulição prestes a explodir como seres humanos por essas questões internas, emocionais, espirituais, né? E isso é essa nossa desconexão. E imagine, a yoga e a meditação, elas são 2 caminhos fantásticos, né? E conjuntos para poder trazer esse assentar, esse perceber. Quando você falou muito na visão, né? Eu fico pensando sempre na questão, as pessoas sempre pensam na visão enquanto olhos, mas não é, né? É a visão muito mais ampla, é ver além do alcance. Exatamente. Nós gostamos aqui de usar muito o além de, né? É além de. É É bem apenas. Apenas. Ver além de, né? Posso fazer um... Pode, por favor, propaganda? deve. Então, de 17, 18, 19 agora, de outubro, a gente vai estar fazendo um curso, mini curso, sobre budismo e meditação, onde a gente vai trazer todos os 21 itens, né? E vamos colocar na prática, né? Como fazer essas meditações e trazer sempre esse embasamento que abre a visão, né? O nome do curso, eu tinha até esquecido, né? Além do princípio, meio e fim. Uau. Então, essa é a visão Super que se abre, né? significativo. Uma visão que está antes do princípio e que vai Sim. além do fim, né? A nossa sociedade, ela se fecha entre princípio e fim. Sim. Mas existe um espaço de liberdade no qual princípio e fim surgem, né? Então, o que o budismo vai apontar é essa percepção de um espaço aberto e livre que acomoda, né? Que permite o surgimento de universos com começo, meio e fim. Sim, muito legal. Lindo. Lindo E isso. você acredita que o nosso tempo está acabando? Então, assim,
Tem uma mensagem, alguma coisa que você sinta aí no coração que seja importante falar, seja importante colocar? Sinta-se super à vontade, Milton. Esse momento é seu. Como passa rápido, né? Passa. Eu queria só falar sobre esse treinamento da meditação. Pode né? falar. Perfeito. Perfeito. Acho que a Rô que comentou, né? Tem pessoas que dizem, né? Não fui feito para meditação, né? Sim. Meditação não é para mim. Mas o que a gente diz? Nós temos duas qualidades na mente. Uma é foco, concentração, e a outra é atenção. É uma abertura de perceber tudo ao nosso redor. Então, não dá para ensinar isso. Nós já temos, né? O que a gente vai treinar a mente é para focalizar quando eu preciso que seja focalizado. E ficar atento e aberto para quando eu precisar estar participando de uma paisagem, né? Ou de uma festa. Eu tenho que estar aberto e percebendo tudo o que acontece. Se eu estou numa festa onde tem os aromas maravilhosos, né? Onde você tem comida boa, você tem música boa, você tem luzes agradáveis, né? Sim. E a tua mente está concentrada num problema, você perdeu a festa. Agora, quando você está querendo concentrar sua mente para realizar um trabalho e a sua mente vai para a festa, então, e aí você fica divagando, então você perdeu o tempo que deveria fazer o trabalho. Sim. Então, no treinamento da meditação, a gente não ensina a pessoa a meditar, a gente ensina ela a ter um domínio sobre a sua própria mente. Concentrar quando precisa ser concentrado e aberto e atento quando precisa ficar aberto e atento. Com isso, nós ganhamos a nossa vida. Em vez de jogar a nossa vida fora, né, nós otimizamos o tempo para fazer aquilo muito rapidamente e com eficiência e curtir a vida quando é o momento para se fazer isso, né? Literalmente estar na jornada. E aí nós temos as duas técnicas iniciais, que é chamar tempura e pura, né? Que nós vamos trabalhar esse treinamento da mente para depois entender o que é o apenas. Uau! Uau! Muito bacana. E, assim, na tua experiência aí com as pessoas, existe, porque todo mundo quer saber hoje o tempo, né? Existe eu sei que cada ser é único, mas existe um tempo que você vê assim, olha, uma pessoa que se dedique um pouco, não vou dizer de total, né? Mas pelo menos um pouco para isso. Em quanto tempo ela consegue perceber essa mudança com essas técnicas? Eu acredito que com 21 dias, sem falta, né, todos os dias meditando pelo menos 5 minutos por dia, a pessoa na terceira semana ela deve perceber mudanças, né? E mais interessante ainda é quando as pessoas identificam a mudança e relatam a ela. Sim. Né? Então são duas questões. Uma que eu tenho que estar atento para perceber mudanças, né? Claro. A gente não está muito, né? Sim. Mas quando alguém de fora vem e nos traz essa informação, isso realmente valida, né, a técnica e traz confiança para o praticante que aquilo realmente tem sido útil. Nós estamos sempre olhando muito para fora e não para dentro, né? A gente, O mundo é muito externo para nós. nós normalizamos a loucura, né? Isso. Isso mesmo. Então, Infelizmente. as crianças, elas não têm problemas. Quem tem problema somos nós, né? Eu tenho certeza. Então, quando você abre uma possibilidade para as crianças verem o mundo de uma maneira diferente da loucura dos adultos, elas com certeza entendem que existe uma sabedoria que está além desse capitalismo, desse consumismo louco, né? Sim. Eu vi uma experiência há poucos dias que eu achei fantástica. A família tirou todos os eletrônicos e todos os brinquedos da criança e deixou ela brincar de uma forma mais natural e participar das coisas da casa. Então, a criança lá manipulando os alimentos junto com a mãe, né? Pulando, brincando de uma forma mais... Isso traz a criança muito mais próxima dela mesma como criança e do mundo em si, porque o eletrônico, ele piora muito, né? Esse viés do ir para longe, É verdade. né? Eu
Eu fico imaginando, né, o conflito das crianças, né? Sim? Sim. É mais ou menos como o Buda, né, quando ele era príncipe. Eu olhava e falava, eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida. Uhum. Eu acho que eu vejo isso, inclusive, como uma grande causa de alguns dos diagnósticos com transtornos e tal, né? Uma das causas pode estar nisso, né? E nós não oferecemos nenhuma alternativa que não seja Uhum. Medicamentosos. né, ou vai, Né? estuda, se Sim, forma, sim, faz sim. concurso, Você tem vira que... rico. Isso, eu adorei isso. Vira rico. Ó, você tem que virar rico. Então, Não, é ninguém isso. a gente não é contra a riqueza, não é isso, Não, né? Não, Mas de pelo forma contrário. nenhuma. a riqueza, Vivemos ela, no mundo. É claro, mas assim, essa obrigação de virar rico, É. a obrigação dessa criança virar um CEO nas Até empresas. tal idade você tem que. É. Né? O tem que é terrível. Não quero tomar. Não, Mas pode eu ir. sempre brinco, né? Que dinheiro e riqueza não é problema. Né? Uhum. Assim como saúde não é um problema. Uhum. Mas se você usar a saúde de maneira errada, é um problema para você e para os outros. Se você usar dinheiro e riqueza de uma maneira errada, é um problema para você e para os outros. Sim. Então, nós temos que... Ou você é arrastado por isso, né? Ou você domina aquilo e coloca em serviço, benefício dos seres. Né? Sim, a serviço dos demais, né? Sempre o caminho do meio. É o melhor. Essa frase Esse acho que é o grande maravilhosa, ensinamento, do né? Buda, claro. Às vezes eu falo essa frase para algumas pessoas, e a pessoa fala para mim assim, mas esse caminho é o caminho em cima do muro? Não. 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 Né? É você saber Isso. da prisão da dualidade, né? E sair dela, né? E você saber dos extremos, mas você encontrar um... Exato. Só que o caminho do meio, o aqui e agora, não é uma meta final, não é um resultado final. Sim. É o início para você ultrapassar meio, princípio e fim. Sim. Você, daí, no meio você consegue olhar os extremos e ultrapassar Sim. tempo e espaço. Mas se você está num dos extremos, você não consegue ver. Uhum. Então, o caminho do meio, do aqui e agora, ele é necessário, mas não é a realização. Uhum. Perfeito. Perfeito. Não, Uau! E com esta frase... O que a gente vai dizer? Primeiro que eu vou estar lá já, já conte comigo, ainda mais que é perto da minha casa, você já vai ter mais uma pessoa, porque eu sou apaixonada por meditação, eu acho que ela é a cura desse mundo, para mim, né? Do pouco que eu sei, da forma que eu pratico. Nem cheguei no apenas ainda. Mas eu entendo como o grande remédio para essa humanidade, a grande cura dessa humanidade para a gente realmente se reencontrar como raça humana verdadeira, né? nesse planeta. Então, sou muito, muito grata a tudo isso que você trouxe para a gente, que isso seja a fonte inspiradora para muitas pessoas aí que estão sofrendo dentro das suas mentes, né, de forma tão calada. Então, Hum quer dizer assim é. É além do amém, né? Amém é Sim. assim seja. É. O Hum é assim é. Já está Perfeito. pronto, já está Eu só falo Já assim, está feito. Já está feito. Eu gosto Já está feito. Aceitamos. Aceitamos. Então, E com isso, este rum, vamos despertar.